Contrate agora e aproveite. Estúdio CBN. 2h46, Estúdio CBN de volta, agora para falar sobre saúde. Pela primeira vez, a Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente os distúrbios do sono como fator de risco para doenças crônicas. Essa medida reforça o papel do sono como um dos pilares da saúde e também do bem-estar, ao lado, claro, da alimentação equilibrada e também da atividade física. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o médico neurologista Alexandre Mota. Primeiramente, doutor, obrigada pela disponibilidade aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aí com vocês para conversar de um assunto tão importante na nossa vida. Doutor, então o distúrbio do sono, ele pode acarretar, quais problemas de saúde? É um assunto sério. Com certeza, é um assunto muito sério. A gente sabe que o nosso sono, ele é muito mais do que simplesmente um luxo ou uma questão de descanso, mas ele é um mecanismo que o corpo tem de produção de muitos hormônios e ajuste de metabolismo mesmo, de gasto de energia, etc. E isso tudo, se a gente tem uma noite de sono atrapalhada, seja a quantidade de horas ruins ou uma qualidade do sono ruim, isso repercute para a gente em grandes problemas de secreção de hormônio e traz riscos para hipertensão, diabetes, obesidade, fora AVC, infarto e outras condições de saúde mental, como depressão mesmo, ou questões importantes como alteração cognitiva, como quadros de demência. E esse reconhecimento da ONU agora, de que os distúrbios do sono são um fator de risco para doenças crônicas, isso muda alguma coisa? O que representa, doutor? Muda muita coisa, porque quando a gente tem um órgão muito importante como a ONU trazendo e ressaltando a importância da questão do sono, isso nos permite ter maior quantidade de investimento nessa área em saúde pública e também uma maior liberação de dados a respeito de quantidades de horas dormidas, qualidade do sono da população. Então a atenção de todas as redes e mídias cai em cima do sono e traz para a gente essa importância que acaba sendo um dado muito relevante à nossa prática. Doutor, e muitas vezes essa questão do sono, ela é deixada de lado ali pelos pacientes, como foi, é uma noite mal dormida, aquela questão, a pessoa acaba se habituando a isso, não tendo realmente a real compreensão do que significa esse problema. É muito comum a gente ver. Tanto que mesmo eu sendo neurologista e tratando o sono de pessoas, muitas vezes eu tenho que perguntar ativamente como está o sono. Não é o motivo da consulta dos pacientes nessa parte. Isso recai de muitas coisas. Primeiro, porque não é todo mundo que percebe que dorme mal. Então esse é um ponto importante. E a segunda questão é que não é um assunto muito comum conversado nas consultas, a não ser que o paciente fale espontaneamente sobre a qualidade do seu sono. Uhum. Dá para saber se dormiu bem ou dormiu mal? Como dá para perceber, doutor? A melhor forma da gente ter um termômetro, se a gente dormiu bem ou dormiu mal, é como que a gente está de manhã. A gente sabe que tem uma quantidade ideal de horas de sono, isso varia conforme a idade do paciente, e também tem uma questão de arquitetura do sono, ou seja, eu preciso que o meu sono ele aconteça de uma maneira em ciclos, que a gente começa com um sono mais leve, vai se aprofundando, e acontece isso várias vezes ao longo da noite para ter uma qualidade do sono boa. A gente só percebe que dorme mal de duas maneiras, ou acordando muito à noite ou com dificuldade de dormir, que reduz as horas de sono, ou quando a gente acorda de manhã e sente que o corpo não está plenamente descansado. Então a gente sabe que tem algum problema durante a noite que não permitiu fazer o sono de maneira adequada. Doutor, e tem fatores ali que prejudicam, esse descanso? Antes ali um ritual, muitas vezes, como a gente chama, antes de dormir, qual que é a recomendação aí para isso, para tentar melhorar esse sono, esse imediatismo, agora, para quem está nos acompanhando? Não, perfeito. Isso é muito importante, porque é muito frequente as pessoas quererem, para a resolução de problemas do sono, algum remédio que faça dormir. Mas a gente sabe que muito antes da questão medicamentosa está o comportamento. Então existem uma série de dados que a gente chama de higiene do sono, que devem ser feitas ao longo da noite para que o corpo entenda que está na hora de dormir e facilite pegar no sono.
Então, por exemplo, evitar mexer com o celular de 60 a 90 minutos antes da hora de dormir, ter um horário adequado de dormir, sempre no mesmo horário, tentar fazer atividades que sejam mais relaxantes nesse período, como uma meditação ou uma leitura, alguma coisa mais tranquila nesse ponto, fazer toda essa parte do evitar a alimentação mais pesada à noite, evitar a ingesta de cafeína que tem tanto em café como em chás no período da tarde e da noite. Tudo isso gera um costume para o corpo que está na hora de dormir. E aí, quando a gente tem todas essas medidas juntas, a gente consegue pegar mais fácil no sono e ter uma melhor qualidade. Televisão é bom para pegar no sono ou prejudica? Eu brigo com muito paciente dessa parte, prejudica muito o sono. Mesmo que seja aquela TV num brilho mínimo, que tenha um sonzinho baixo, ela tem luz azul, que é a nossa grande vilã na questão do sono. Porque o grande problema é que esse tipo de luz simula pra gente a luz do sol. Então, quando a gente tem contato com essa luz, o corpo ele para de secretar os hormônios que são necessários para fazer um sono adequado e começa a trazer prejuízos nessa parte da qualidade do sono. Doutor, o senhor pontuou antes um pouquinho a questão de medicamento. A gente teve uma polêmica recente, inclusive um estudo sobre a melatonina, sobre o uso prolongado ali. É um medicamento que a gente tem fácil acesso nas farmácias e muita gente acaba usando justamente por conta desse fácil acesso e também por essa questão da insônia, muitas vezes ser deixada de lado, né? Acabar ali tomando essa medicação, vou ali na farmácia, compro um medicamento e acaba auxiliando. Quando isso é recomendado e quando ali passa do ponto para realmente ter um acompanhamento médico? Exato. Então, assim, a gente sempre fala sobre essa questão, principalmente da melatonina, por ser um remédio que está mais na moda, mais recente, alguma coisa nesse sentido. Nós temos a melatonina no corpo, ele é um hormônio natural, que ele é produzido para induzir o sono, ou seja, trazer para a gente a sensação que está na hora de dormir. Problemas de melatonina, que vai resolver com a melatonina, só funcionam em doenças que tenham problema na secreção da melatonina. Não adianta eu usar a melatonina para qualquer paciente que tem insônia. Ela tem indicações precisas e precisa ser avaliada. Então a recomendação é: se está com problemas de sono, faça as medidas da higiene do sono e isso não resolveu, procure seu médico. Não tente nenhum medicamento antes disso, porque todos os medicamentos para sono têm efeitos colaterais e não são completamente indicados para todas as pessoas. Bom, existe também, doutor Alexandre, uma junção aí de fatores, né? A relação entre sono e saúde mental. Por exemplo, uma pessoa que está muito estressada, ela pode estar com o corpo cansado, mas tem dificuldade para dormir. Exatamente. E essa é uma relação de mão dupla. A gente não sabe quem veio primeiro. Será que foi o estresse que deixou a pessoa cansada e a cabeça fica acelerada 100% durante a noite que não conseguiu dormir? Ou será que é a noite de sono ruim que gerou estresse ao longo do dia e ela fica ruim o resto da noite? Então, é uma via de mão dupla. As duas coisas acontecem e uma interfere na outra. Então, muitas vezes, abordar o sono é abordar a saúde mental, que é uma questão muito importante. Doutor, então, para a gente resumir, quem está nos acompanhando, quais são os principais pontos que ela deve observar ali para saber, opa, tô dormindo mal, preciso ali procurar ajuda, preciso procurar um médico. O que ela faz ali? Ela é aquela questão de acordar muito à noite? O que mais pode ser observado? Perfeito. Então, nossa entrevista está falando sobre distúrbios do sono. Nós sabemos que distúrbios do sono é um conjunto de muitas doenças e dentro delas tem alguns fatores em comum. Então, por exemplo, percebeu que demora mais que 15 minutos para iniciar um sono? Ou então, durante a noite, acorda muitas vezes e tem dificuldade para dormir? Acorda de manhã com dor de cabeça, sensação de corpo cansado, sensação que não dormiu bastante, sensação que está com muita sonolência, pega no sono muitas vezes ao longo do dia. Todos esses são sinais muito importantes de problema do sono. E eu destaco uma outra questão também. Quando procurar ajuda? Quando você percebe que isso está impactando na sua vida. Diminuiu o rendimento no trabalho, está com um problema mais estressante, sente que está com um pavio curto, fica mais agressivo com algumas coisas. Todas essas são situações que podem acontecer em pacientes que tenham problemas do sono. Bom, tá chegando muita pergunta aqui. Vamos tentar algumas aqui. Por exemplo, aqui vamos com a da Beth, que é a preocupação de uma avó. Uma neta de 2 anos tem um sono muito agitado e tem problema de tireoide. Uma coisa pode ter relação com a outra, doutor?
Com certeza. A tireoide, como nós falamos, que é a nossa grande orquestra do corpo. É ela que regula a secreção dos hormônios, que permite secretar hormônios para poder ter metabolismo, fazer mais atividade, menos atividade, ela que comanda tudo isso. É muito frequente pacientes com problemas de tireoide terem sintomas de sono. Então, essa é uma outra questão. Muitas vezes a gente não vai tratar o sono, a gente vai tratar aquilo que está causando aquele problema. Por isso que precisa ser investigado. Pergunta da Sandra, nossa ouvinte aqui, que você até citou no início da entrevista. Qual seria a média de quantidade de horas de sono ideal por faixa etária? Perfeito. Geralmente, se a gente pensar num bebê, ele dorme a maior parte do dia. Chega a dormir até 18 horas no dia. Conforme vai ficando mais velhinho, vai tendo um pouco mais de tempo acordado e menos tempo dormindo, chegando a umas 11 horas, 10 horas, quando está próximo da época da adolescência. E na vida adulta, a partir de uns 20 anos, a gente fala que uma média de sono está entre 7 e 9 horas. E pacientes mais idosos costumam ter uma média menor de tempo de sono, chegando aí a cerca de umas 5, 6 horas de sono nesse sentido. Mas tá bom isso? No caso do idoso? A resposta de que tá bom o sono depende de como a pessoa acorda no dia seguinte. Muitas vezes, existem muitos fatores que interferem na quantidade de horas. A gente não pode obrigar o corpo a fazer uma quantidade de hora porque está preconizado. A gente tem que individualizar isso em cada paciente. Se eu tenho um idoso que dorme 5 horas e acorda bem, consegue fazer todas as suas atividades ao longo do dia, não precisa tirar cochilos, não tem sonolência ou algo do tipo, ele entra numa classificação que nós chamamos de dormidor curto. Então, é uma pessoa que com 5 horas fica bem. Mas vão ter idosos que vão precisar de 8, 7, que fogem um pouco dessa média mesmo que a gente está conversando. Só pra gente fechar, já falou da televisão, né, que é ruim. O nosso ouvinte pergunta do projetor, eu acho que é brincadeira, mas o Derivaldo, nosso ouvinte, ele fala que gosta de uma música lenta pra dormir. A música ajuda se não tiver o clarão, doutor? Ajuda sim. Músicas ambiente, músicas clarinhas, bem suaves, assim, música clássica, podem ajudar na questão da indução do sono. Então é uma alternativa que muitas vezes funciona. Tá certo, doutor. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Obrigada mais uma vez aí pela disponibilidade. Conversamos ao vivo com o doutor neurologista Alexandre Mota. 2h58. BEM é a Bolsa de Estágio do Ensino Médio, um programa do governo do estado que faz uma conexão direta dos alunos da rede pública. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias.